O smart money tá virando tipo um varejo, né? Tá virando o novo Ondas de Elliott. Então, não vai parar de funcionar. Só que quem fala isso é que realmente não entendeu o que ele tá falando, né? Então, o que eu vou passar aqui hoje, justamente para vocês não caírem nessa armadilha, vai chegar no YouTube da vida e o YouTube da vida vai falar para ele, olha, o Fair Value Gap é essa região de 3 barras, no meio aqui é o Fair Value Gap, ele é para ser um suporte. Não é isso. O Fair Value Gap vai, sim, aí fala, pô, mas tem vários Fair Value Gap que falha. É lógico que tem. Né? Não, se fosse só isso, porra, seria muito fácil. Então é evidente que sim. Mas o que você tem que tirar disso? Esse é o ponto que eu acho que grandíssima parte das pessoas, principalmente as que não estudaram do conteúdo original, não são capazes de compreender. Que existem duas categorias de pontos de interesse, né, que são... Hoje eu pensei nesse tema aí que eu quero ajudar a clarear alguns pontos do ICT que é muito confuso e muita gente, principalmente muito por conta da língua, tem uma certa dificuldade de estudar o conteúdo original e aí isso acaba que a maioria das pessoas ficam condicionadas a aprender os conceitos que o ICT traz por terceiros, né, por pessoas intermediárias que vão lá, interpretam de alguma maneira e aí vem e passa para pro YouTube, para as comunidades por aí. Então tem muita desinformação de o que o ICT quer dizer com muitas coisas e tem alguns conceitos muito básicos que eles ajudam muito na leitura dos preços e na compreensão do que esperar do mercado, que eu acho que muita gente falha em compreender e isso prejudica muito a aplicação de qualquer tipo de conteúdo, seja quarterly, seja CRT, seja qualquer coisa que venha derivado da ICT, né, seja o gatilho lá que eu apresentei. Então, a pretensão hoje é clarear muito da simplicidade real que existe atrás do que o ICT ensina, que é bem lógico, tudo tem que ser bastante lógico, é isso que me atraiu no ICT. Então eu vou estar falando sobre, basicamente, tudo que é desenvolvido nos conceitos do ICT deriva do que a gente vai falar aqui hoje. Eu vou falar aí, basicamente, hoje vamos falar um pouquinho sobre o paradigma que existe, né, de todo mundo quando vem aprender o Day Trading. Tem algumas nuances que são apresentadas para todo mundo como verdade absoluta, e o ICT apresenta uma abordagem justamente na contramão desses conceitos que são já bem consolidados. Ele apresenta liquidez e rebalanceamento como sendo os únicos reais movimentos que o mercado vai estar fazendo, ou ele vai estar indo atrás de liquidez ou de rebalanceamento. Aí vamos falar um pouquinho sobre o que é um preço balanceado versus o que é um desbalanceamento. E esse tópico aqui eu acredito que vai clarear muito as questões de order blocks, fair value gaps e afins, né, e coisas similares, né, tem diversos tipos de blocos, diversos tipos de ineficiências e como essas ineficiências se interrelacionam com as fases de preço, né. Quem já acompanha o canal aí ou a comunidade já deve ter visto bastante eu falando desse aqui, então eu não vou me alongar muito aqui, mas é só fazendo um elo geral entre o algoritmo, entre aspas, né, que assim que o ICT chama, né, mas o movimento dos grandes no mercado, como se interrelaciona e como a gente pode estar tirando uma leitura disso. Então, primeiro, falar um pouco do que o Michael apresenta como paradigma do mercado. Na verdade, não é o Michael, né? É um conceito acadêmico. Existiu um estudo acadêmico, um estudo científico, que levantou a hipótese de que o mercado era eficiente. E isso quer dizer, segundo esse estudo, que todas as informações e todos os relatórios econômicos e divulgações de dados de empresas já estariam refletidos no mercado. E há muita controvérsia há muitas pessoas que suportam essa ideia de que os mercados são eficientes. Acho que talvez seja até um consenso, eu não sei, não tenho tanta certeza assim. Só que existem diversas pessoas relacionadas ao mercado que têm bastante prestígio já. Um bastante notável dele é o Jack Schwager, que não sei se todos conhecem, mas é os livros mais famosos de trade que existe, que é o Market Wizards. E ele tem, inclusive, uma defesa de que o mercado não é eficiente, né? Ele não trabalha na aleatoriedade total. Tanto é que os livros dele, de tanto sucesso, são entrevistas com traders que conseguiram lucrar consistentemente por muitos anos. Aliás, fica a recomendação para qualquer um que nunca tenha visto. Na verdade, eu pretendo trazer aqui, né, os Market Wizards, alguns insights sobre cada um deles futuramente, mas quem nunca teve contato, eu acho que é uma peça crucial, assim, pra gente ter noção das pessoas que mais tiveram sucesso nessa indústria e de quantas maneiras diferentes
existem para você ser lucrativo. Enfim, tudo isso para dizer que existe, né, e o ICT junto com Jack Schwager, entre outros, e todos os outros traders que comprovam de que há sim meios de você explorar ineficiências, né, por assim dizer, no mercado, e lucrar muito com isso consistentemente, utilizando algum tipo de entrega ineficiente do mercado. E o ICT, ele é central nessa ideia de que esse papo de que o mercado é eficiente não é bem por aí, né? Então ele fala que ele ensina, na verdade, quando eu tive contato com o ICT, já vim estudando há uns 3, 4 anos, e ele foi a primeira pessoa que me deu uma abordagem lógica sobre as coisas que acontecem no mercado. Diferente da hipótese, já respondendo a dúvida do Duen, o que definiria eficiência, eficiência nada mais é do que tá tudo precificado, né? Tem até a teoria de Dow, que acho que o primeiro teorema de Dow é que o preço já precifica tudo, né? Já está tudo precificado, então que o mercado seria uma aleatoriedade total. Ninguém poderia prever ou se aproveitar de qualquer tipo de padrão, a não ser em questões probabilísticas e de arbitragem de um mercado contra outro e similares. Então, o ICT, ele foi o primeiro cara que coloca lógica nos movimentos de preço. E conforme você vai se aprofundando, acho que todo mundo aqui que está vendo no ao vivo da comunidade já estuda ICT de alguma maneira, sabe que os conceitos ou estão ali ou não estão. Diferente do que a maioria que você vê que te dá aquela proposta de probabilística, né? Você sempre vai estar pensando em probabilidades e atrelado com gerenciamento financeiro. E a grande diferença entre quem opera nessa hipótese de que o mercado é eficiente é que a pessoa nunca vai tentar imaginar que há alguma coisa, alguma lógica mesmo, não tem outra palavra, para os movimentos de preço. Então eles vão utilizar pontos de ancoragem para tentar montar um risco-retorno lucrativo e tentar lucrar em cima disso. E aí o ICT vem com essa proposta toda, dizendo que o mercado ele é eficiente, só que ele é eficiente para os bancos somente. E aí a necessidade de a gente construir um entendimento lógico de como os preços se movimentam, porque desde o início nos é vendido de que nós todos coletivamente somos responsáveis pelas mudanças de preço. Somos todos aqui, nós e todo mundo que negocia, que vai entre uma força de oferta e demanda ali, das pessoas que querem comprar com as pessoas que querem vender, vão resultar nos movimentos do preço de uma maneira aleatória, uma maneira, alguns dizem, através do sentimento. E o ICT abre a nossa visão para entender que esse ambiente, né, o mercado financeiro, ele é um ambiente de algumas instituições muito grandes e muito poderosas, né, que tem muito dinheiro, e que existem maneiras de, no mínimo, eles afetarem os preços de modo a obterem vantagem, né? Então, ele inicia falando sobre essa diferença entre o dinheiro desinformado e o smart money, e então, desde o início a gente é adestrado a pensar em suporte e resistência, linha de tendência, média móveis, né, e afins, como se isso fosse relevante para os movimentos de preço, para a gente montar ali na aleatoriedade, montar algum sistema que, de algum modo, através de emoções ou de algum outro aspecto, possa ser lucrativo, mas que a gente tem que começar a pensar no que essas instituições financeiras, que são quem realmente tem dinheiro para movimentar os mercados, né, eles que são os verdadeiros provedores e tomadores de liquidez, né, são eles que são responsáveis pela grande quantia de liquidez que é providenciada no mercado, né? Eles são sempre uma contraparte do que você está operando. E entender que eles têm uma necessidade muito básica por liquidez, pela natureza de como o mercado funciona mesmo, onde para se tomar uma ordem de compra você precisa vender, ou e vice-versa. Então se você quer comprar, sempre tem que ter alguém vendendo, e isso para essas instituições não é diferente. Então eles, por terem muito dinheiro alocado, para eles montarem e desmontar suas posições, eles vão estar sempre constantemente precisando de liquidez, tanto para manejar suas posições de maneira eficiente, porque se eles simplesmente saem comprando, os preços vão estar disparando, né? E a própria posição dele vai ser prejudicada pelas próprias ordens dele, se ele não tiver liquidez o suficiente. E aqui só um ponto, tá? Se qualquer palavra que, como, por exemplo, definição de liquidez, tiver, você não compreender ainda, calma que a gente vai chegar lá. E tô vendo que tem algumas dúvidas aí também. Calma aí que eu já leio, tá? Então, ele nos diz, né, e nos ensina a como a gente pode alcançar uma mudança de paradigma e começar a pensar de desinformado, né, que aqui é como estamos coletivamente, entender que esses caras aqui existem, não para operar exatamente como eles, porque eles têm informações privilegiadas sobre juros, sobre inflação, sobre desemprego, que é o que realmente move todos os indicadores econômicos, né, e todos os interesses em torno das enormes posições que esses caras têm.
Então a gente precisa parar de ser apenas liquidez involuntária, achando que esse tipo de conceito vai ter alguma relevância real nos movimentos de preço, né? Como se um suporte, uma linha de suporte fosse responsável por virar o preço, sem entender que ali é uma região onde, pela enormidade de pessoas que pensam que essas regiões são coisas importantes, vão ter muitas ordens ali que vão ser justamente o combustível, né, a liquidez, para essas grandes instituições poderem estar posicionando suas posições de maneira mais eficiente do que se eles simplesmente saírem comprando ou vendendo. Então, eles sabem, né, os smart money sabem da existência, né, acredito até que eles que tenham criado todas todas essas tecnicalidades que te levam a pensar em um stop técnico, eles não operam da mesma maneira que a gente, e a gente tem que deixar de ignorar ou de mistificar, também muito importante, né, que a gente pensa em Fibonacci, que é um número de padrão da Universal, da flor, ela se desabrocha em Fibonacci e tudo mais, então a gente mistifica muito e a gente ignora o que realmente podia estar nos dando o insight real para deixar de operar ali na aleatoriedade e começar a pensar em coisas lógicas que fazem sentido e que são observáveis, né? Então, esse é o paradigma shift, né? A mudança de paradigma que a gente precisa atingir. E é isso que o ICT se propõe a fazer. Eu sempre tenho vontade de dar um adendo ao ICT. Tem muita gente que tem contato raso com o ICT e é desviado dele. Então eu vou falar aqui rapidinho algumas coisas que eu penso sobre ele. Até para encorajar de que o conteúdo dele é algo que eu acho super válido. Existe hoje em dia muitas controvérsias com relação a ICT. Não só hoje em dia, mas mesmo quando eu comecei lá em 2022, já existe um canal de trading, por exemplo, que é dedicado exclusivamente a falar mal do ICT. E eu não quero fazer o papel de defensor de um guru, que é isso que ele é. No fim, é isso que ele é. Só que ele é um guru que é o primeiro que eu conheci, né? Depois de já 2, 3 anos que eu operava. Eu sempre confundo, 19, 21, 21, 22. Acho que é 3 anos que eu já operava e rodando de sistema a sistema. Esse guru foi o único que me deu uma visão, primeiro, gratuita, né? Ele publica tudo gratuitamente no YouTube dele. Então, ele foi o primeiro a disponibilizar o conteúdo dele de maneira gratuita. E ele foi o primeiro a me dar uma visão lógica do mercado, isso eu já falei. E também, ele foi o primeiro a apresentar de maneira incontestável, para mim, pelo menos, resultados reais. E, assim, bastante impressionantes, na minha concepção. Então, todo mundo que fala mal dele, fala de como ele se gabou de que ele iria participar do Campeonato Mundial de Trade e, no entanto, ele quebrou as contas dele. Fala de um boato de que ele falsificou um saque de $1 milhão. Ele nega, eu não estava lá para saber, não sei se é verdade, também não me importa. Tá, mas dizem que ele tem um saque de $1 milhão e é um Photoshop, só que ele nega que ele fez isso e pouco importa. Para mim o que importa é que o conteúdo, tanto o que eu vou passar aqui, porque eu estudei bastante o que ele falou, para não ficar falando besteira como tem muito por aí, quanto o próprio dele, para mim faz muito sentido. E eu acho que você também, você que tá me ouvindo agora, deve entender o que você tá fazendo e não ir pela mística da coisa ou pelo hype. Tem que fazer sentido, tudo tem que fazer sentido no mercado para você. Eu acho que essa é a proposta, a grande diferença da proposta, né? Se você tem algo que é lógico, é algo que é comprovado sim ou não, você consegue comprovar. E se não conseguir comprovar, você descarta. E todo mundo que fala mal dele, ignora a playlist que ele tem publicada lá no canal dele desde 2022, onde ele abre a corretora dele, ele gera PDFs do extrato da corretora dele, e ele apresenta lá 3 meses de negociação, como ele falou que faria no início da mentoria de 2022. E ele publica isso, tá lá até hoje para quem quiser, tem os PDF para você baixar, tem o vídeo dele fazendo o PDF. Então, eu acho que eu reuni informações mais do que o suficiente para mim, pelo menos, dar uma chance e tentar colocar essas coisas no gráfico e ver se é verdade ou não. Então, sempre que vocês me virem falando de alguma coisa, se não fizer sentido, traz para mim e vamos debater, porque eu adoraria, né, quebrar misticismos que eu tiver. E, assim, eu acredito que tudo que eu passar está bem consolidado, mas estou sempre aberto a discussões. Vou dar uma lidinha aqui no que estão falando, que já tem bastante mensagem. O que definiria a eficiência, eu já falei. Esses conceitos da ICT se aplicam a todo tipo de ativos? Sim, a todos os ativos que são negociáveis, né, que existe interesse comprador e vendedor e que são centralizados, de alguma maneira ou de outra. Você pode pensar que o Forex, por exemplo, ele não é um mercado centralizado numa bolsa de valores, mas ele tem o sistema de compensação deles é centralizado. Então, sim, todos os mercados que envolvem grandes quantias e grandes players, eu entendo que dá pra usar, sim, o ICT. Sem pressa é pra não se perder. Obrigado, brother. Eu acabo me perdendo de qualquer jeito, mas vamos lá. Então, os bancos não estão nos enganando para ter dinheiro contrário para lucrarem? Com certeza, é bem por aí, né? Não diretamente, mas a indústria foi construída em torno de uma ilusão de que a gente é relevante, de que os
os suportes e resistências funcionam, mas essas coisas na minha cabeça, na minha concepção, todas essas coisas aqui, elas são simplesmente pontos onde os caras, os smart money vão olhar e vão falar, olha, ali provavelmente tem suporte, a resistência provavelmente vai ter bastante ordens de stop, porque todo mundo é ensinado a colocar o stop atrás do suporte ou da resistência. Com a valorização do mercado de opções e adesão de vencimento diário, o conceito de liquidez agora tem que ter um pouco mais de atenção. Cara, não só isso, né? Existem as dark pools e entre outros, que de certa forma a gente nunca consegue identificar realmente aonde tem liquidez. E eu acredito que nem o smart money consegue. Mas a gente sabendo quais são esses pontos de stops técnicos, né, onde que atraem muitas pessoas, e aí tem até uma questão que o ICT fica muito puto quando falam que é que o smart money tá virando como que é o nome que ele fala? O smart money tá virando tipo um varejo, né, uma dessas, tá virando o novo ondas de Elliott, então não vai parar de funcionar. Só que quem fala isso é que realmente não entendeu o que ele tá falando, né, então o que eu vou passar aqui hoje justamente para vocês não caírem nessa armadilha de achar que é padrão as coisas, que a gente tá olhando um padrão de 3 velas quando a gente pensa num Fair Value Gap e que é só o padrão pelo padrão em si, mas não é o padrão, entende? Não é esse tipo de coisa. Então sim, falando da liquidez, das opções e tudo mais, entre outros tipos de liquidez que estão escondidos pra gente, realmente a gente não tem como mensurar aonde vai ter liquidez realmente ou não, mas o mercado é todo atrelado, né? Então, com alguns sinais, e essa que é a pretensão desse conteúdo, né, do ICT, existem alguns sinais que vão nos indicar onde está tendo essas pessoas estão sendo armadilhadas, por exemplo, onde vai ter interesse institucional, porque por mais que ele se esconda atrás da eficiência, existe como que é? Não é uma metáfora, falha a palavra, mas existe uma comparação de que o smart money ele é como um elefante entrando na piscina, né? Então, ele não tem muito como se esconder, mesmo utilizando dark pools, etc., entre outros. O tamanho dele é tão gigante que ele acaba locomovendo o mercado de certas formas que fica difícil você não notar, né? Que você acaba notando. Na verdade é difícil você notar, mas você acaba conseguindo ter algumas indicações. Você não vai operar como smart money, você não vai sempre saber que o topo atual ali é o topo de liquidez ou não. Só que você vai conseguir observar diversos pontos e juntar um ponto no outro. E sim, ultimamente você vai estar juntando confluências, como todos os outros tipos de negociação, mas visando entender o que as pessoas de verdade no mercado, né, os donos do brinquedo, né, as instituições financeiras estão planejando para os preços. E tentar pegar um pedacinho, né, que é tudo que a gente quer. Não sei se te respondi o que você perguntou, Esdras, qualquer coisa complementa aí. Precisamos pensar como os bancos ou rastrear seus movimentos? Pergunta do Duen. Cara, basicamente, a gente precisa entender que eles existem, primeiro de tudo, né, que eles são os responsáveis pela sua violinada. Não é que ele está querendo violinar você, mas eles vão estar violinando esses pontos de stop técnico para justamente ativar a liquidez. E então, entendendo como eles agem, a gente poder tentar agir de acordo com o que a gente acredita que eles estejam fazendo. Acho que o suporte e resistência não é aleatório, senão não respeitável. É real, tá? Mas que tipo de suporte, que tipo de resistência é muito importante. E eles respeitam, mas, ó, tá até aqui na tela, né? São vários suportes de resistência. E você vê que ele respeita, mas ele sempre dá uma mergulhada, né? Mesmo quando respeita, né? Não é sempre que ele respeita, mas com frequência ele respeita e ele dá uma mergulhada. E a gente vai falar especificamente sobre isso, do porquê que essas regiões acontecem essas violinadas. Porque técnicas tão simples como, por exemplo, a FIMAT funcionam, mas não são recomendadas por traders. Seria apenas uma boa sorte? Porque não vejo sentido estudar algo difícil, sendo que é algo aparentemente tão fácil. Cara, se funciona pra você, eu te recomendo a focar nisso daí. Pra mim não funcionou. Tá? Eu acredito que existam pessoas que consigam fazer dar certo com uma técnica simples como a FIMAT, por exemplo, mas isso envolve muito de você ter o comportamento bem afiado, a sua gestão financeira bem afiada, e se você tiver essas coisas, diz-se que você consegue até com cara ou coroa ser lucrativo no mercado. Eu entendo que é um pouco mais embaixo, é bastante mais difícil, e você precisa de uma vantagem mais concreta. Porque mesmo tendo essa vantagem mais concreta, isso não significa necessariamente que você vai ganhar dinheiro. Porque é realmente bastante mais complexo do que parece, né? Não é simplesmente você aprender um conjunto de regras e repeti-las todos os dias e você vai ganhar dinheiro. Envolve emoção, envolve dinheiro, envolve muita coisa que mexe com a sua tomada de decisão de formas que quem está começando nem imagina. Então, eu acho que você ter uma vantagem melhor do que uma vantagem pior, né? E, assim, para mim, os conteúdos do ICT é uma vantagem melhor por tratar de coisas reais e lógicas do que uma coisa pior que pra mim, tá? Eu respeito cada um que tenha outros pontos de vista.
Mas para mim, FIMAT é uma técnica pior. Eu acho mais difícil você ser lucrativo com uma técnica que, por mais que possa ter algum tipo de edge, ela não seja tão mais concreta, né? William, para mim, o que vale são probabilidades. O ICT mesmo, cada um opera diferente e obtém resultados diferentes. Com certeza, existe mesmo essa diferença de execução, né? Sempre vai existir, por mais que a gente opere a mesma coisa. E a questão não é que você não vai ter uma probabilidade de acerto nos seus trades. Não é que você não vai errar nunca por você conhecer a lógica. É só que você vai deixar de usar pura e simplesmente a probabilidade, mas você vai compreender. Caramba, tá muita pergunta, tá virando um pergunta e resposta. Mas, pois bem, tô aqui pra isso. Não é que você não vai ter uma probabilidade de acertar a execução daquele conceito que você utiliza no mercado, seja FIMAT ou seja ICT. A diferença é que você usando lógica, você, por exemplo, você vai saber quando você errou porque você errou. Eu acho que é muito melhor do que, por exemplo, você utilizar o cara ou coroa, que com um bom gerenciamento financeiro, eu acredito que dá pra você ser lucrativo no cara ou coroa. E, assim, existem 1 milhão de maneiras de você ser lucrativo. Só que eu acho que a lógica é superior à pura probabilidade, né? Você utilizar só a probabilidade para você ser lucrativo, eu acho que existem maneiras mais interessantes de você enxergar os movimentos de preço. Você é consistente com as técnicas que aprendeu sobre ICT? Cara, consistente é uma palavra bastante complexa. Eu ganho dinheiro já há 1 ano e meio, basicamente, 1 ano e meio. Eu venho melhorando, mas não sou consistente no sentido de que eu consigo simplesmente ir escalando ao infinito e sou milionário, não. Mas eu acredito que o ICT eu já estudei de tudo e essas técnicas que eu aprendi com o ICT são as coisas que eu tenho muito a melhorar, principalmente na minha execução e no meu comportamental. Mas as técnicas em si, eu nunca vi nada que seja melhor, sinceramente falando. As técnicas podem ser complementares e assim mudar sua vantagem no mercado. Real, eu estou constantemente estudando por causa disso. Não existe método ou técnica perfeita, senão a técnica perfeita não daria stop. Real, também. E não é esse o propósito mesmo. O propósito é você entender os movimentos de preço. Não é ter um padrão que seja melhor que todos os outros, pelo contrário. Esdras, entendi. FIMAT acho que só daria certo no gráfico de prazo maior, operações longas. Cara, não sei, não deu certo pra mim. Duen, eu considero consistência se você se mantém 100% da vida apenas disso, não necessariamente escalar isso ou algo assim. Não me mantenho disso também, então, no seu ponto de vista, eu não sou consistente. Mas no meu, eu consistentemente venho ganhando mais do que perdendo, então pra mim, eu tô no caminho dessa consistência aí que você tá falando, mas eu acho que isso não é possível. Eu não acho que seja possível você 100% das vezes pra sempre conseguir lucrar, a não ser que tenha alguma técnica que eu não conheço, o que também é bastante possível. Mas vamos lá então, né? Fiquei aqui um bom tempo respondendo. Dá uma segurada aí, pessoal, mas pode perguntar. Vamos focar aqui na aula. Se tiverem dúvida sobre a aula, manda agora que eu já vou respondendo. E se tiver dúvida sobre outras coisas, deixa pra depois que a gente terminar e a gente troca ideia. Eu sempre fico aí depois que acabar, tá? Então vamos lá. Deixa eu retomar o fio aqui. Então, o ICT, ele começa, né? Todo o conteúdo dele é em torno de como esses caras aqui vão estar negociando. E ele é categórico em demonstrar e falar e demonstrar de que esses caras são extremamente ávidos por liquidez, né? Eles precisam de liquidez e eles também precisam de uma alocação de recursos eficiente, porque eles são muito grandes. E se eles simplesmente saírem colocando suas ordens, isso vai causar um grande impacto no mercado. E o motivo disso é você precisa entender o conceito de liquidez, né? Que eu coloquei uma definição da minha cabeça, mas é mais ou menos isso. A liquidez é a unidade de medida que um ativo possui que faz com que possa ser comprado ou vendido sem que o preço seja significativamente afetado. Ou seja, se você está num mercado que tem pouca liquidez e você começa a comprar, não vai ter ordens de venda, né? Você começa a comprar o mercado, agredir o mercado em compra, não vai haver ordens o suficiente nos níveis de preço que você está comprando. Por exemplo, você está comprando a R$100 e só que só tem gente vendendo a R$104, isso vai fazer com que o preço saia de 100 para 104 para executar a sua ordem. E aí, conforme vai tendo pessoas, né, liquidez somente em níveis de preço mais altos, isso vai movendo o preço. Você, né, nós aqui, essa sala inteira aqui, se juntar à nossa negociação, não vai mover um nível de preço. Mas essas instituições enormes, elas limpam o book se elas colocarem todas as suas ordens de uma vez. Então, eles têm que fracionar as suas ordens e ir colocando para ir casando as suas ordens de compra com liquidez de venda, né? Então, esse é o conceito de liquidez. É o quanto mais populado de ordens contrárias, né, opostas, o mercado é. Quanto mais líquido o mercado, mais ordens contrárias vai ter e menos o ato de comprar ou vender vai mover os preços. Tudo vai girar em torno de liquidez ou de rebalanceamento, tá? No sentido institucional, e é isso que eu pretendo explicar aqui. E dito, né, essas matérias de trading em que os traders são levados a utilizar, todo o tipo de conceito que você aprender, ele vai ter algum tipo de stop técnico. E o mais comum deles, né, e por isso que é exemplificado dessa maneira, mas existem outros, mas eu basicamente só olho esses em termos de liquidez externa, são topos e fundos anteriores. Cada topo ou cada fundo,
vai ser pontos de stop técnico, por assim dizer, onde traders vão ter seus stops. Por exemplo, se ele está comprado, ele vai ter um stop de venda no fundo para proteger a compra dele. Do mesmo modo, se ele está vendido, ele vai ter um stop técnico de compra acima da máxima para proteger a sua venda. Então, essas regiões não é só um ou dois, é todo mundo que usa um stop técnico vai ter em alguma medida, vai popular essas regiões com ordens de stop de compra ou de venda. E essas ordens são nada mais do que liquidez para os institucionais poderem posicionar suas grandes posições. Eles agem de forma a induzir os preços nessas regiões. Então, por exemplo, se o institucional quer comprar, ele vai induzir os preços a tomar alguma dessas regiões de stop de venda, para então os stops de venda seja, né, vamos pensar aqui nesse fundo, todo mundo que comprou dessa região aqui e porventura não saiu da sua negociação até aqui, é muito possível que os seus stops estejam lá, mas muitas pessoas que agiram aqui, não só pessoas, né, existem instituições também que não fazem parte do clube do Bolinha, por assim dizer. Então, muitas ordens de stop de venda, tanto dos comprados por todo esse período aqui, quanto também uma escola de trade, que é a escola de rompimento, vão colocar stops de venda para lucrar no rompimento desse fundo aqui, dessa mínima, desse suporte, chame como quiser. Vão estar botando suas ordens de stop de venda para entrar num trade ou stop de venda para proteger os comprados. Então essa região vai ter muita liquidez, que é onde o mercado vai tomar essa liquidez. Os grandes vão agir de forma a empurrar os preços para tomar essa liquidez. Acionando esses stops de venda, é como se estivesse vendendo a mercado aqui. E aí o que o institucional faz é colocar suas ordens de compra limite, né, que é uma ordem que vai ser executado no melhor preço. Então, quando são adicionados esses stops, há primeiro uma pressão dessas próprias vendas para puxar os preços mais para baixo, e só que abaixo vai ter ali se posicionando os institucionais, que caso haja, né, interesse comprador nesse range, e a gente vai estudar mais para frente como identificar onde que há interesse comprador ou onde não. Então, os institucionais vão utilizar toda essa liquidez para casar suas ordens de compra com essas ordens de venda, e então eles vão agir de maneira a empurrar o mercado no sentido contrário, e esse processo se repete em diversos fractais e ao longo do dia. Essas regiões de topos duplos, linhas de tendência, né, tudo que você pensar em stop técnico, elas são regiões onde a gente vai estar vai estar entendendo que são regiões bastante propensas a ter liquidez. E são regiões onde são propensas a acontecer a famosa violinada, né? A armadilha, que a gente chama de a manipulada, né? No ICT a gente chama de manipulada. Então, essas regiões todas são essas regiões onde vão estar acionando stop para os grandes players poderem estar se posicionando. Isso a gente chama de liquidez externa. Por que externa? Porque ela é uma região de liquidez que está fora do range. Ela está acima de máximas e abaixo de mínimas. Um range, ele é delimitado, lembra quem esteve na aula anterior, eu dei uma palhinha sobre o que é um range. Um range nada mais é do que delimitação entre um topo e um fundo. Então, a liquidez externa, ela vai estar fora do range. E já falei, né? Se alguém precisa comprar, alguém precisa vender. E essa é a dinâmica da violinada. Por isso que você já tomou 1 milhão de violinadas e não entendeu por quê. E a outra coisa, né? Que o ICT fala que essas instituições estão sempre agindo em cima dos preços para que aconteça, né? Uma é a tomada de liquidez, que é essa daqui que eu acabei de explicar. E a outra é que eles visam a alocação eficiente dos preços. Então, nessa imagem aqui, a gente vê onde houve uma provável participação de algum grande player, e eu já vou explicar o porquê que isso é o caso, né? Esse cara aqui, que entrou comprando aqui, esse cara aqui, verde e vermelho, ele é um volume profile. Ele é uma ferramenta que ele vai medir a quantidade de compras e vendas que ocorreram de agressão num determinado nível de preço. Então, compras e vendas a mercado em cada nível de preço. Então, cada linha dessas representa a quantidade de compras e de vendas que foram efetuadas nessa região. Quando entra um institucional comprando, esses preços vão sofrer falta de liquidez de venda. Então, aqui acontece uma ineficiência de entrega para vendedores. O cara que entrou comprado aqui, né, em todos esses níveis de preço aqui, o cara que entrou aqui, ele entrou tão forte e tão repentinamente que ele não encontrou nesse nível todo sequer uma venda. Vejam que desse ponto aqui até esse ponto aqui não tem nenhuma barrinha vermelha que indicaria venda nesses níveis de preço. Então, nessa região, houve somente compra. Isso é o que a gente chama de um displacement, um deslocamento, né? Houve um deslocamento e esse deslocamento acarretou em uma ineficiência, né? Na verdade, a ineficiência que acarretou o deslocamento. Ineficiência do quê? Ineficiência de entrega para venda. Ninguém conseguiu vender aqui. Esse cara que está aqui, quando ele começa comprando aqui, vamos supor que esse nível de preço é nos R$100. Aí ele comprou, aí
o preço subiu para 101. Aí ele comprou mais no 101, 102, 103. Isso comprou mais, mas é praticamente instantâneo, né? É um robô que está agindo. Quando ele chega a um determinado preço que está muito longe do preço de entrada dele, se ele comprar aqui a 110, ele vai estar comprando ineficientemente, né? Ele queria se alocar aqui em torno do nível de preço do 100. Só que ele mesmo fez o mercado se locomover, e se ele continuar comprando, vai locomover mais ainda, né? E ele não quer isso. Por mais que essas posições dele que ele iniciou aqui estejam positivas, as que estão aqui já estão bastante longe da região que ele tinha intencionado comprar. Essa ineficiência, ela tende, né, quando o sistema de compra dessa instituição, seja quem lá, ou dessas, né, que pode ser mais do que uma instituição, compra aqui, quando ele se afasta muito, eles vão desligar, ao menos temporariamente, e aguardar que o preço fazer a coisa dele, até encontrar uma região de venda interessante, onde vai aparecer novos vendedores. E, em contrapartida, esses novos vendedores vão saber que nessas regiões aqui de ineficiência, onde houve uma ineficiência, houve interesse comprador. Então, eles sabem que se eles venderem o quanto for aqui em cima, e às vezes eles mesmos vendem contra eles mesmos, né, fazendo um hedge, né? O hedge é você comprar e vender ao mesmo tempo, não necessariamente no mesmo ativo, mas isso ocorre muito. Então, quando entrarem novos vendedores, eles vão saber que essa região de ineficiência aqui é uma região onde houve interesse comprador. E muito possivelmente, até diria provavelmente, quando o preço retornar a essa região, esse sistema que estava comprando aqui, né, essas instituições que estavam comprando, provavelmente vão entrar comprando novamente. O que vai fornecer a contrapartida aqui para quem está entrando vendendo poder descarregar suas posições para os compradores aqui. Certo? Então eles vão vender aqui em cima para recomprar aqui embaixo, e aí fica por isso que formam as ondas, né? O próprio sistema aqui, a pessoa que está comprando, aí causa a ineficiência, ele vai atingir algum ponto de liquidez contrária, né? Provavelmente um ponto de liquidez externa. Quem já viu o Academy, né? O ICT Academy, que é aquela playlist, eu falo bastante sobre isso, e vai entender como que o preço vai se deslocando de liquidez interna para externa. E então por isso que essas regiões tendem a ser rebalanceadas, certo? O preço vai se deslocar, vai ter uma certa ineficiência nessa região, essa é uma região compradora, então vendedores vão vender até aqui, porque eles sabem que vão ter aqui outros players comprando e eles vão poder descarregar sua posição ou até eventualmente virar. Alguns deles compram aqui, vendem lá, enfim. E então o preço vem e rebalanceia toda essa região aqui que foi entregue ineficiente. Quem já estudou um pouco de ICT pode estar familiarizado, isso aqui é um Liquidity Void ou um Fair Value Gap. E a gente vai abordar bastante disso aqui, nessa apresentação aqui. Deixa eu dar uma lidinha aqui que eu coloquei umas colinhas no próprio PDF para não esquecer. Quando ordens grandes são executadas muito rápido, o preço é deslocado, fazendo essa ordem ser executada de maneira ineficiente, né? Ele foi executada de maneira ineficiente. Isso é uma ineficiência. E o preço aqui foi entregue desbalanceadamente, né? Desbalanceio do quê? De compradores. Teve muito mais compra do que venda, quase nenhuma venda. Essas regiões ineficientes sinalizam que onde houve esse deslocamento há interesse institucional. Só quem pode mover o mercado assim repentinamente são instituições financeiras. Então, quando a gente vê um movimento desses, não precisa nem bater o volume profile, apesar de que se você quiser, você pode e deve, até para você entender a dinâmica de market auction, né, do leilão de preços, que ocorre sempre. Mas quando você vê um deslocamento desse, onde as barras não se tocam, né? Se você pular uma barra, o topo dessa barra e o fundo dessa barra não se tocam. Então, isso demonstra evidentemente que houve um deslocamento muito forte. Então, todas as vezes que a gente vê isso, a gente tem que entender que isso aqui houve patrocínio institucional. Houve uma instituição que participou desse movimento. Negociantes contrários, né, os vendedores, buscarão essas regiões para descarregar suas posições, né, porque eles vão vender aqui e sair recomprado aqui, né, recomprar suas posições aqui embaixo. Quem está vendendo precisa sair comprando, e aí eles vão recomprar aqui embaixo nessas regiões que eles sabem que vai ter bastante compradores. Negociantes, isso. Essa dinâmica faz com que essas regiões tendem a serem rebalanceadas, né, por conta dessa mesma dinâmica. O preço tende a retornar a essa região para balancear essas regiões de preço. Vou dar mais uma pausa aqui para ler, o Duen tem algumas dúvidas. Eu considero constatar, isso aqui eu já falei. Esse conceito eu não entendi, sobre as ordens de compra versus ordens de venda. O banco não abre uma única posição de 10 milhões de uma única vez, por exemplo? O verde seria compra, o vermelho seria venda. Tá, exato. O banco pode abrir 10 milhões de compra de uma vez. Só que se ele bater 10 milhões de compra, ele vai causar isso daqui ou muito pior. O preço vai se deslocar muito, porque não vai ter ninguém vendendo no nível que ele quer. Então, se ele quer comprar 100, fica tranquilo, cara. A ideia é realmente, é até bom que você tire suas dúvidas, porque a ideia é realmente atender as dúvidas de todo mundo. Então, as suas dúvidas vão ser aproveitadas por um monte de pessoas que não entendem o que eu quero dizer. E eu tô aqui para isso, né? Eu tô aqui para ser entendido. Se eu não tô sendo entendido, fiquem todos à vontade de fazer. Não existe dúvida burra, não existe pergunta boba. Fiquem à vontade, tá? Então, voltando aqui. Se o banco vir abrir 10 milhões, ele quer comprar 10 milhões nos 100 reais. Se ele meter 10 milhões aqui, eu não sei se você já viu um book de preços, mas vão ter ordens penduradas. Em 101 vai ter 15, no 102 vão ter
18 ordens, no 103 vai ter 37 ordens, tá? Aí vamos supor que o banco quer comprar 100 ordens no 100. Só que no 100 só vai ter 4 ordens de venda, né? Para ele comprar, ele tem que vender, para ele comprar, alguém tem que estar vendendo, né? Ele não compra nada, ele compra um ativo, um contrato de NQ, ele compra um contrato de café, ele compra um contrato de índice futuro. Então, para ele comprar, alguém tem que estar vendendo, tem que ter uma contrapartida. Quem que está vendendo? São as ordens posicionadas no mercado contra ele, né? E aí há um leilão a todo instante, onde tem compradores e vendedores atacando essas ordens. Então, quando o preço está a 100, na verdade ele não está a 100. Ele pode estar a 101 para os compradores, né? Então, quem comprar tem que comprar a 101, porque só tem gente vendendo no 101. E quem quer vender só pode vender a 100, porque só tem gente comprando a 100. Se existem 15 pessoas no 101, o cara que comprou a 100, se ele comprar mais do que 15, ele vai arrematar todos os 15 que estavam vendendo no 101, e aí ele vai continuar buscando no 102, que é o próximo nível de preço. É isso que faz o preço se mexer. Então, ele comprou 15, vamos supor que ele bateu 100 contratos, aí no 101 tinha 15, faltam 85. Ele vai comer no 102, no 102 tinha 10, vai comer 25 no total, né? 15 mais 10, vai faltar 75 ainda. E ele vai buscando cada vez mais alto. É isso que faz o preço subir, exatamente. Isso que faz o preço se mexer. Do mesmo modo, se alguém vender e não tiver pessoas comprando, o preço, quando você vende a mercado, você não está vendendo a 102. Você está vendendo a 102 ou mais baixo aonde tiver comprador. Então, se você vender a 102 e só tem gente comprando 97, o preço vai pular do 102 para 97, onde ele vai encontrar liquidez. Entendeu o que é liquidez agora? Onde ele vai encontrar a sua contrapartida daquela ordem dele. Então, se ele quer vender a 102, ele pendura a ordem a 102 até que alguém queira comprar a 102. Agora, se ele quer vender o mais rápido possível, ele vai entrar com uma ordem a mercado e essa ordem a mercado vai buscar onde tiver compradores. Se for no 96, ele vai no 96. Se só tiver gente comprando no 50, ele vai comprar no 50. E aí, cada nível de preço vai ter uma certa quantia de ordens penduradas ali, de compra e de venda acima do preço e de compra abaixo do preço. E aí há uma agressão constante, né? Quando os mercados estão abertos, compradores e vendedores agredindo o book de ofertas. E aí, quando uma instituição muito grande vem com uma ordem muito grande, ela causa isso daqui, né? Ela vai aqui, o que aconteceu nesse range de preço aqui? A instituição ou as instituições entraram comprando aqui e não encontrou vendedores até esse preço aqui. Então, aqui foi comprando, foi subindo o preço, até que chegou aqui. Isso é uma ineficiência, tá? Então, aí, como houve esse deslocamento, se ele continuar comprando, vai ficar ruim para ele, ele vai ter que comprar cada vez mais caro, o preço médio dele vai subindo sim, mas vai ficando cada vez, quanto mais ineficiente, mais desvantajoso, né, para ele, e então ele pausa o programa de compra menos temporariamente, e isso vai facilitar com que o mercado retorne até essas regiões, e assim vai. E por isso que rebalanceia, tá? Mas, tá bom, você vai escrevendo aí, depois eu paro de novo, tá? Então vamos pro próximo aqui. Desbalanceamento versus balanceado, meio que eu já expliquei, basicamente. Então, para todos os efeitos, o preço se encontra em equilíbrio para compradores e vendedores. Ele nunca vai estar estático, assim, a não ser que está fechado. É muito, aliás, não, nunca não, né? Mas principalmente quanto mais líquido o mercado é, né? Quanto mais interesse há no mercado, menos estático ele fica. Ele fica, assim, por alguns momentos estático no mesmo preço, onde ficam agredindo só ordens pendentes. Mas quando ele está delimitado entre uma máxima e uma mínima, né? Que a gente vê aquele movimento lateral, a gente diz que ele está com preço balanceado, né? Ele vai ter interesse vendedor acima mais ou menos da metade do range e interesse comprador na metade de baixo, né? Por quê? Simplesmente porque se aqui, imagine que esse nível de baixo é 100 e aqui é 102, há um acordo que entre 100 e 102 é um preço justo. Então o preço está justo aqui no preço médio, aqui ele vai ter preço justo para compradores e para vendedores. Quanto mais subir, mais vendedores vão ser encontrados e menos compradores vão ficar interessados, porque está mais caro, né? Você quer comprar barato, você não quer comprar caro. E os vendedores querem vender caro, não querem vender barato. Então, isso que é a dinâmica do 50% dos ranges que estão balanceados. Então, um range balanceado, né, num range balanceado, não há desequilíbrio de forças. O preço é entregue tanto para compra quanto para venda, né? Então, já houve esse rebalanceamento aqui, o preço retorna à região onde houve o posicionamento institucional, só que não há mais patrocínio institucional nessa região. Então, o preço vai tender a lateralizar e ele vai começar a capturar liquidez externa somente, né? Ele vai ficar acumulando. Então, quem quiser comprar, vai começar a comprar abaixo do fundo. Quem quiser vender, vai começar a vender acima do fundo. E aí o preço lateraliza e os institucionais acumulam cada vez mais suas posições, até que eles entendam que o valor justo mudou, e aí a gente vai chegar no desbalanceamento, né? Quando eles entendem que o valor justo... Então, você imagine que aqui é aquela consolidação, né? Aqui a gente tem uma lateralização. Deixa eu ler aqui só para ver se eu não estou esquecendo nenhum detalhe. O preço se encontra em equilíbrio para compradores e vendedores, fazendo com que a metade superior seja caro, ou seja, é um prêmio, né? O preço está em prêmio, a gente diz que é em prêmio.
e a parte inferior em desconto, né, que é barato, do ponto de vista institucional. Então as instituições vão olhar para um range assim e vão entender que aqui é caro e aqui é barato. Não há desequilíbrio de forças, o preço foi entregue tanto para a compra quanto para a venda. Então não há desbalanceamento, né? O preço está balanceado. Até que há uma alteração no valor justo, né? Saiu uma notícia, um relatório econômico, saiu a valoração de uma empresa mudou, seja porque qual for os inúmeros motivos que possam fazer os institucionais entenderem que o preço está barato em uma região, né? Então imagine que aqui ele está negociando o consolidado de 100 a 110, né? De novo, imagina que essa região aqui dessa máxima, dessa mínima é uma consolidação, né? Em um tempo gráfico menor, ao menos. Então o preço está aqui a preço justo, chega nesse momento do tempo aqui, e aí sai, o Trump faz ali um tweet, né? Ou sai um relatório de inflação, e aí essas instituições vão entender que o preço está barato e tende a ser mais caro, né? Contrariando ali a hipótese do mercado eficiente. Porque se o mercado fosse realmente eficiente, não teria essa valoração de maneira tão propositiva, né? Quando sai alguma informação assim, há um desbalanceamento realmente no preço, no que eles entendem como preço justo, e aí eles saem comprando, né? Se ele entende que essa região toda aqui, né, até essa máxima aqui, por exemplo, está barato, ele vai sair comprando, que é o que vai causar, de novo, essa questão aqui, né? Então, nessa região aqui, as instituições que compraram nessa região aqui, ele entende que nesse preço aqui, nesse patamar de preço, o preço está barato. Até essa região aqui. Aí eles entendem que o preço justo está aqui. Então, quando o preço está aqui, eles não se importam de comprar daqui até lá, porque o preço justo para eles é aqui. E é isso que causa o desbalanceamento, né? Uma mudança na valoração daquele ativo que está sendo negociado. Então, o desbalanceamento apresenta, na verdade, isso aqui era para pagar, que eu vou falar mais para frente de expansão, mas, pois bem, está aqui. Clara intenção direcional, são barras sequenciais na mesma direção, deslocamento de preço, pouco ou nenhuma sobreposição de barras e superação, rompimento de movimentos contrários anteriores. Eu vou falar mais isso aqui, ele está no lugar errado aqui, mas representa a mesma coisa, até a figura é a mesma, mas eu vou falar mais para frente. Então, quando o valor justo se altera desbalanceando o interesse comprador ou vendedor, ou quando o Smart Money acumulou suas posições, né? Então ele está aqui no momento de pausa ali, e ele está visando acumular compras para depois então ele comprar, né? Para ele ativamente comprar para locomover os preços para cima. Quando o preço está pausado aqui, sempre que o preço vem abaixo dos 50%, principalmente abaixo de fundos anteriores, ele vai estar posicionando compras. Então, imagine que ele está carregando compras ao longo de todo esse período aqui, ele ou eles, tá? Sempre entendam assim, eu falo ele porque eu fui ensinado que era um algoritmo, né? Hoje em dia eu não acredito que seja um algoritmo que controle tudo, mas entendam o Smart Money, né? São as grandes instituições que movem o preço. Pode ser que seja só um algoritmo, pode ser, não sei. Mas enfim, o fato é que eles nessas consolidações eles estão fazendo nada mais do que acumulando suas posições, né? Melhorando seus preços médios, realizando parciais quando o preço chega em um patamar caro ou extremamente caro, acima de máximas anteriores, e sempre que ele chega aqui no 50% abaixo, ele vai estar comprando, para então ele entrar desbalanceando, né? Porque ele entende que o preço está barato aqui, isso é como ele vai estar montando uma posição eficiente e poder lucrar em toda aquela consolidação. Aí ele foi acumulando ordens de compra para quando ele empurrar, né? Ele vai precisar de uma quantidade menor do que o que ele acumulou para empurrar, e aí todas aquelas posições acumuladas aqui vão estar lucrativas. Então, quanto mais ele acumular ordens, mais ele consegue empurrar o preço. Por exemplo, notem que quanto mais demorada é uma consolidação, mais ela tende a ser energética quando finalmente rompe, né? Então isso vai indicar patrocínio institucional, né? Já falei um pouquinho sobre isso, comprador ou vendedor. Quando a gente tem esse desequilíbrio no preço, né? Essa ineficiência sendo apresentada, isso vai ser uma indicação de que há instituições comprando ali ou vendendo, porventura se for um range de baixa. E esse interesse institucional no movimento acaba movendo o preço de maneira ineficiente, que já expliquei também, deixando range de entregas desbalanceadas. E trazendo para quem já tem alguns conhecimentos de ICT, ô Duane, já eu te respondo aí. Vou tentar agilizar aqui e qualquer coisa a gente volta em cada coisa, tá? E para quem já estuda ICT, né, sabe que existem diversos tipos de order blocks e diversas ineficiências, ou não, né? Ou você só pensa que o order block é a última barra de baixa antes de um movimento de alta, quando na verdade a dinâmica que ocorre, né, o que acontece, o ICT, que nomeou essas coisas com esses nomes, ele identifica que existem diversos tipos de blocos de ordens e diversos tipos diferentes de ineficiências. Então, por uma questão de saber, de nomear mesmo sobre o que ele está falando, ele foi dando nomes a cada conceito desses. Então, só que existem duas categorias principais que acabo de vos explicar, e acho que esse é o ponto do teaser da aula aí, né, da provocação que eu fiz com o nome da aula, que é o que você não entendeu de ICT, que esse é o ponto que eu acho que grandíssima parte das pessoas, principalmente as que não estudaram no conteúdo original, não são capazes de compreender, que existem duas categorias de pontos de interesse, né, que são o que o ICT chama de PD Arrays, né, arranjos de prêmio e desconto. PD é Prime Discount, Array é arranjo, então é arranjos de prêmio e desconto.
Arranjos são o quê? São padrões, entre aspas, que você vai estar encontrando nos preços, mas o que fica na sobrelinha, porque eu pelo menos nunca vi ele dizendo por A mais B o que significa, apesar de que tudo que eu tô falando aqui eu aprendi com ele, só que eu aprendi em peças separadas, eu entendo que muita, se não a maioria, grandíssima maioria das pessoas nunca vão conseguir fazer essa ligação de que um bloco de mitigação, ele nada mais é do que um range que está balanceado, enquanto que uma ineficiência é um range que está desbalanceado. Então, eu fiz toda essa construção aqui para chegar nessa conclusão aqui, que existem blocos de mitigação, que se você vê o ICT Academy, e de novo, eu recomendei antes, né? E recomendo novamente, porque lá eu vou falar de cada conceito, o que é um order block, o que é um propulsion block, o que é um breaker block, o que é um... Mas você pode simplesmente compreender isso como uma região que está balanceada e houve um deslocamento após ela, ou seja, aqui há uma acumulação como essa daqui, né? E talvez no tempo gráfico que você esteja olhando seja só uma barra de baixa seguida de outra de alta, mas conforme você vai descendo os fractais, ou seja, descendo os tempos gráficos, você vai notar cada vez mais que essa região é uma região que foi entregue tanto para compra quanto para venda, né? Isso que é um order block. Um order block ele é uma entrega para venda, seguida de uma entrega para compra, fazendo desse range aqui um range balanceado. Esse range está balanceado quando ele rompe, demonstra que está havendo um novo interesse comprador nesse range. E, assim, para principalmente quem está iniciando aqui, eu ainda vou falar mais sobre o que é uma manipulação, por exemplo, que ele vai romper e vai retornar. Esse rompimento é um rompimento falso, porque ele está contra o fractal maior, mas a gente vai trabalhar muito mais nisso. Mas por hora entenda que os blocos, todos eles, né, order block, que seria a barra de baixa mais baixa antes de uma expansão de alta, né, que está rebalanceando um range anterior ou tomando uma liquidez. Se isso é muito para você, de novo, assiste o ICT Academy, que lá tem certinho, com mais calma sobre cada um desses conceitos. Um order block, quando ele é negociado expansivamente aqui, se a gente pegar essa região aqui, só pelos candles a gente já consegue ver que houve entrega baixista e houve entrega altista. Então aqui é um range balanceado, né? Imagine só essas duas velas, que isso aqui é um order block. Esses dois aqui, até essa mínima aqui, isso é um mitigation block. É a mesma coisa que ocorre no mitigation block. Não há diferença, só a diferença do fractal, só a diferença do tempo gráfico. Então sempre que você pensar em um order block, fair value gap, um liquidity void, então deixa eu falar um pouquinho aqui do outro cara aqui também, que é a ineficiência. A ineficiência existem vários tipos também. Existe o fair value gap. O que é o fair value gap? A máxima da primeira barra e a mínima da terceira barra não se sobrepõem. Esse bolso aqui entre a primeira e a outra é um fair value gap. Porém, a ineficiência a gente vê que ela extrapola aqui, né? O fair value gap é para ser onde não houve negociações vendedoras, né? Só houve entrega compradora. O fair value gap real é desse vermelhinho aqui até esse vermelhinho aqui. Não é exatamente a mínima dessa barra e a máxima dessa que forma uma bolsa que se chama fair value gap. Chamar isso de fair value gap é só uma facilidade que o ICT deu para a gente compreender que ali há uma ineficiência. Então, o que se deve pensar dessas características? Ou é um range balanceado, ou é um range que está ineficiente, que houve uma entrega ineficiente. Vou dar uma lidinha aqui só para ver se eu não estou esquecendo de nada. As ineficiências são regiões de expansão do preço até atingir uma piscina de liquidez contrária, que são ordens e stops, né? Se eles estão comprando, ele precisa encontrar ordens e stops de compra para vender, né? Então ele está comprando. Se ele quiser sair da posição comprada, ele precisa vender. Vai vender para quem? Para ordens e stops de compra, né? Porque quem vende precisa de alguém comprando. Deve conter interesse na direção da expansão, tá? As ordens e stops, ele deve conter, então nessa região deve conter interesse na direção, né? A gente identifica interesse institucional nessa direção. Zonas de mitigação ou blocos de ordem são regiões de acumulação institucional, são onde o institucional vai estar lá acumulando as suas ordens. E são regiões balanceadas e regiões desbalanceadas. Regiões balanceadas... Então um ponto importante aqui que eu não sabia onde encaixar, mas vou falar aqui agora. Que o ponto médio dessa região aqui, lembra quando eu estava falando que tem a questão de estar barato ou caro durante aqui, que abaixo dos 50% vai ser barato e acima caro, né, enquanto o preço está equilibrado? Então, aonde você vai procurar por compradores, né, aonde vai procurar por força compradora é abaixo dos 50%. Aonde vai procurar por força vendedora é acima dos 50%. Então, quando o preço expande aqui, a gente vai ter uma permissividade de entender que esta expansão, este patrocínio institucional aqui, segue com interesse comprador. Aqui eu estou pensando se eu explico a lógica, eu acho que vai ser necessária, né? O que acontece aqui? Nesse range aqui negativo, né? Nesse range todo altista, tem esse pedaço, essa perna aqui que é negativa. Nessa região aqui, quem fez esse patrocínio institucional já estava comprando, né? O institucional, como eu expliquei, ele vai estar visando abaixo de 50%,
Só que se ele tem interesse altista, né? Então ele vai eventualmente patrocinar um rompimento altista, ele vai estar comprando em toda essa região, mas principalmente abaixo dos 50%. Então, mesmo quando esse preço aqui está formando esse movimento de baixa, ele está acumulando compras aqui, porque tem gente vendendo aqui, para ter gente vendendo, tem gente comprando, né? Se tem gente vendendo, tem gente comprando. E aí ele vai comprando, né? Claro que ele vai deixando as suas ordens limites e quem vai agredindo o book aqui vai vendendo, vai ficando posicionado na venda enquanto ele está comprando. Chegou em um determinado ponto, né, em desconto, abaixo dos 50%, aqui está um pouco desalinhado, tá? Mas é que eu fiz no olho mesmo. Mas chegou abaixo dos 50%, aí ele vai comprar mais. Até um eventual momento em que ele já vai estar bastante carregado. Então ele vai patrocinar uma compra. O que acontece? Quem estava vendido ou vendendo nesse range aqui, dessa máxima até essa mínima, a partir do momento que o preço passa aqui, ou ele é estopado, fornecendo liquidez de execução compradora, né, o que até ajuda num eventual rompimento, ou ele vai estar aqui no negativo, certo? E acontece muito, principalmente com grandes instituições que não se posicionam somente em um lugar, eles vendem aqui, rompeu contra eles, aqui eles estão negativos. O que eles fazem? Eles vão buscar vender mais acima, e aí quando chega aqui para pagar, né, nesse bloco de mitigação inteiro, assim, quando o preço retorna nessa região, ele vai estar buscando mitigar a sua perda, né, aquela posição que estava negativa. Ele entendeu que aqui houve mais interesse comprador. Então, nessa região aqui de mitigação, ele vai, caso o preço retorne a ele, os que estão debaixo d'água, né, negativos aqui durante esse rompimento, eles vão realizar suas posições. O que vai dar mais liquidez para quem está querendo comprar, né, vai para o movimento do preço, né, vai entrar mais ordens de compra, né, porque os vendidos vão estar comprando, junto com o patrocínio institucional. Isso vai movimentar ainda mais os preços e vai, inclusive, ajudar aqueles caras que estavam posicionando aqui embaixo. Então, essa questão dessas pessoas que estão armadilhadas é a lógica por trás dos blocos de mitigação, né? Do porquê essas acumulações, uma vez rompidas, quando retorna a elas, principalmente até abaixo do ponto médio delas, tipo, até o ponto médio delas, a gente vai entender que são pessoas que estão mitigando as suas posições. Então a gente quer ver aqui tanto proteção de quem está posicionando abaixo do 50%, né, do institucional que causou esse movimento, quanto uma mitigação das posições negativas de quem estava achando que esses preços iam mais baixo, né, de quem estava vendendo aqui. Então, quando o preço retorna numa região de mitigação, a gente tem um ponto importante que é o mean threshold, né? Esse é o nome, que nada mais significa que limite do meio, né? Ou algo assim, né? Média de limite, né? Que significa onde a gente tem que ver proteção, tá? Então, o mean threshold de uma zona, de um bloco de mitigação, de uma zona balanceada, ela deve ser protegida. Quando a gente vê fechamentos com continuação abaixo dela, significa que quem estava posicionando aqui ou já descarregou a sua mão, ou está perdendo para novos vendedores. E aí essa dinâmica se inverteria, né? Então, a metade para cima, o preço romperia para baixo, metade para cima seria onde os institucionais estão controlando os preços, né? No caso, os vendedores, estariam defendendo, e quando os preços retornar na metade de baixo, é onde vai estar mitigando as pessoas que estavam comprando nesse range. Então, espero, se não, fiquem tranquilos, vai estar gravado. Quem está tendo o primeiro contato com isso pode estar um pouco confuso, eu entendo. Mas isso aqui, de novo, é para ser lógico. Aqui eu estou explicando para você uma lógica que, sendo verdade ou não, ela tem um conceito que você consegue aplicar ele logicamente ou não para você entender o que eu estou falando. Então, se não fizer sentido alguma coisa, reassiste aí, tenta buscar, e se for algo incoerente, me cobra. Vem aqui e fala aí, Renato, isso aqui é abobrinha, mano. Porque esse não é meu papel, entende? O que eu quero te dizer é que isso daqui é algo lógico que ocorre no mercado, né? Eu não tenho... eu não conheço ninguém dentro de uma instituição, mas isso faz muita lógica para mim, né? Quem eu conheço, que me ensinou foi o ICT, que falou desses conceitos, e esses conceitos faz muito sentido para mim. Então, eu espero que esteja fazendo sentido para você. Se não tiver, me encha de perguntas, me questione e põe à prova, sabe? Não acredita só no conceito porque é fancy, é porque é bonitinho, né? Tem que ter lógica para você também, tá? Então, eu expliquei aqui o mean threshold das regiões equilibradas. De novo, um convite, vai lá no ICT Academy e estuda o que são os tipos de bloco, porque eles são importantes para você entender a dinâmica do que está ocorrendo ali naqueles ranges de negociação. Então, a gente vai ter um range balanceado, rompido por uma ineficiência, certo? Esse daqui vai ser um bloco de mitigação por essa dinâmica que eu acabei de explicar. A ineficiência eu já expliquei bastante aqui o que ela é, né? Quando a gente estava nessa parte aqui. Então, a ineficiência vai ser essa região onde o institucional vai estar empurrando e ele já vai ter acumulado aqui, vai juntando as peças aqui. Esse ponto médio da ineficiência, ele é um ponto muito importante, né? Tipo, você vai ver bastante no ponto médio de ineficiências, e a dinâmica é basicamente parecida também. O institucional, muitas vezes, ele vai iniciar o movimento e o mercado vai, né? Os atrasados vão se posicionando junto com o movimento, né, a grande maioria da gente, porque ele entende que os preços
o valor justo está lá para cima. Então ele, além de continuar comprando até onde ele encontrar valor justo, ele ainda vai ter ainda outros participantes que vão mover o preço mais para cima, tornando o posicionamento que ele vem montando desde lá de baixo lucrativo. E o ponto médio desse range total, né, até que ele atinja uma piscina de liquidez contrária, é muitas vezes relacionado ao preço médio que ele vai estar tendo depois que ele fizer as parciais. Então, conforme ele vai fazendo parciais ou vai adicionando, o preço dele vai subindo, e aí ele vai controlando, vendendo mais alto para a parcial dele descer, e assim vai. E aí, se tem muito convencionado, o 50% de cada range é um ponto muito importante. Não é diferente com a ineficiência aqui. Eu não sei exatamente te explicar o porquê o 50%, mas o 50% é uma região. É assim, na verdade, eu sei um pouco, é por conta de caro e barato de novo. Só que aqui num range desbalanceado, ele não funciona exatamente como está aqui, né? Que quando o range está balanceado, simplesmente abaixo de 50% é barato, aqui é caro. Se o preço está sendo deslocado, né, o preço justo para os compradores pode estar lá em cima. Então, enquanto ele estiver formando ineficiências, a gente não vai ter um preço justo no 50%, mas a gente vai ter possivelmente um preço médio ali, um ponto a se defender, que o institucional, quando o preço retorna a esse 50%, é um novo range, onde possivelmente vai estar formando uma nova acumulação, né, uma nova consolidação, e onde até esses institucionais que vinham comprando aqui, quando eles descarregam lá em cima, muitas vezes vão querer estar reacumulando as suas posições quando os preços retornarem aqui para rebalancear, né? Lembra da mesma dinâmica do rebalanceamento. Então, quando o preço começar a retornar para essas regiões, no ponto médio das ineficiências é o que o ICT chama, né, o que nós chamamos de consequent encroachment, encruzilhada consequente, não sei o que significa, tá? Esse é só o nome que ele deu, você pode chamar de ponto médio, como você quiser, mas é um ponto onde a gente vai estar podendo ler prêmio e desconto, no sentido de que é melhor a gente estar pensando em compras abaixo dos 50% dessa região aqui, por conta de que a gente vai estar mais alinhado, creio eu, com a expectativa do institucional que vai estar patrocinando esse movimento. Então, esses dois pontinhos aí, pontos médios que eu quis tocar, e já vamos para a última parte, mas eu vou dar mais umas lidas aqui nas dúvidas do Duen, que eu acho que vai ajudar muita gente se eu responder a ele também. Além dele mesmo, lógico. Esse conceito eu não entendi, sobre as ordens de compra versus ordens de venda. O banco, isso eu já respondi, né? O verde seria compra, o vermelho seria venda, sim, já respondi. Desculpa pelas dúvidas. É que eu não atualizei quando eu cliquei, mas não tem tantas novas dúvidas não. Aí, nesse exemplo, no início da vela de gap, as compras efetuadas ali no início dela não foram efetivadas. Isso aqui eu não entendi. Você tá falando de vela, você tava falando dessa daqui? Ué, mas o CT acredita ou não no mercado eficiente? Não, ele não acredita no mercado eficiente. Tá, aqui, como assim efetivadas? Aqui foram efetivadas tanto que o preço deslocou. O que não teve foram vendedores nessas regiões de preço, por isso que o preço se desloca muito rápido. Não teve vendedores para apresentar a contrapartida das instituições que entraram comprando aqui. Então, sim, foram efetivadas as compras, por isso que o preço se moveu. Não houveram vendas. Quando retorna lá, aparece vendedores, né? Tanto é que você pode ver que o market profile, porém, ele mantém uma pequena ineficiência aqui. Futuramente, quando o preço voltar aqui, você quer observar se ele ainda vai estar aqui, né? Se ainda haverá interesse. Provavelmente não. E aí entra um ponto importante aqui, se a gente imaginar que a metade dessa ineficiência é mais ou menos por aqui, o que a gente quer ver realmente rebalanceado é a metade da ineficiência. Se ele começa a rebalancear inteira, apesar de que acontece muito, né? O Fair Value Gap, ou as ineficiências, ou os Liquidity Voids serem rebalanceados até completamente, uma vez que ele vem assim e deixa só um pedacinho, muito provavelmente quando voltar não vai ter mais interesse. A não ser que ele não tenha atingido uma região ainda de liquidez contrária, onde as compras efetuadas aqui não podem ter sido pagas, né? Ele não pode ter saído no lucro nelas ainda. Então, enquanto ele está posicionado comprado, se ele está ganhando o mercado, né? Se ele tem o controle do mercado, ele vai continuar comprando até atingir uma região onde ele vai poder descarregar sua mão para não deixar o preço ficar negativo contra ele aqui, né? Mas claro que ele tem limite e tem outras forças que podem estar operando contra ele. E, inclusive, não é só ele, de novo, né? Ele não é uma pessoa, não é uma instituição na minha concepção, são várias. O ICT acredita ou não no mercado eficiente? Sim, não, ele não acredita. Tá? É justamente isso, né? Existe essa hipótese científica de que o mercado é eficiente e, segundo ela, não existiriam maneiras de você ler o mercado de maneira consistentemente através de padrões de preço ou de movimentos, porque assim, você não poderia valorar uma empresa e colocar o valor dela no mercado, assim, e descobrir que pela valoração que você fez dos fundamentos de uma empresa, de que ela está barata ou caro, e consequentemente você identificando essa discrepância, você lucrar com isso. Essa hipótese diria que o mercado é aleatório, mas o ICT vem justamente para explicar que não, ele não é aleatório. Existem forças que operam, ainda que parcialmente, né, não a todo momento o Smart Money, apesar de que pode ser que sim, né, na verdade o ICT fala que todos os movimentos são controlados por um algoritmo, mas assim como eu disse sobre ele lá no começo, ele é o maior youtuber, um dos maiores youtubers
de trading da atualidade não é à toa, ele é um baita marqueteiro, e marqueteiros aumentam as coisas, né? Ele explica que não, o mercado não é um conjunto aleatório onde todos nós, coletivamente, as nossas forças somadas e subtraídas das contrárias vão dar um resultado no mercado. Não, não é isso. Ele diz que existem esses interesses, que é isso aí que eu estou explicando agora, né? A necessidade de liquidez e o interesse no rebalanceamento de entregas ineficientes para uma melhor execução em um preço sem... isso aqui que acontece é slippage. O cara que está comprando aqui, esse deslocamento se chama slippage. Então o institucional sempre vai estar buscando o quê? Primeiro, liquidez, para ele não cair em slippage. E segundo, ele vai deixar o preço rebalancear, né? Ou permitir, ou agir para que seja rebalanceado, para ele poder ter uma entrega eficiente, né? Não uma entrega muito longe do preço inicial da região onde ele pretendia estar posicionando suas ordens, certo? Então, de novo, tá? Só para refrisar aqui, o grande ponto dessa aula que eu gostaria que as pessoas entendessem é a gente não tratar... Por que eu estou tentando categorizar isso daqui e simplificar? Porque todo mundo que chega aqui, né? Ou aqui não, né? Que todo mundo que vai estudar ICT vai chegar no YouTube da vida e o YouTube da vida vai falar para ele, olha, o Fair Value Gap é essa região de 3 barras, no meio aqui é o Fair Value Gap, ele é para ser um suporte. Não é isso. O Fair Value Gap vai e fala, pô, mas tem vários Fair Value Gap que falha. É lógico que tem. Se fosse só isso, porra, seria muito fácil. Então é evidente que sim. Mas o que você tem que tirar disso? Você tem que tirar e tudo isso que eu tô falando. Você tem que entender isso aqui. Por quê? Se você entende que isso aqui é um patrocínio institucional, o que acontece quando falha? Não tem mais patrocínio institucional. Então a sua hipótese não está mais suportada por um suposto patrocínio institucional que teria nessa região. Exato, contexto. Então, todos os conceitos que eu aprendi na vida de trading falam que você erra por conta de contexto. Mas ninguém fala o que é contexto. O único cara que eu vi pelo menos, que vem falar, que te explica o que é contexto, né? Contexto, no suporte resistente contexto, o que não tem contexto? Mas o que é o contexto? Por que esse suporte aqui não tem contexto ou não? Então, isso aqui é contexto. Isso é o contexto do quê? Contexto de como as instituições supostamente estão agindo no preço. É exatamente assim que elas agem? Eu não tenho como ter certeza, não conheço nenhuma instituição. Faz um puta sentido quando eu boto essas coisas no gráfico e a gente vai poder ter oportunidade por isso. Não sei se agora vai sobrar gente depois com dúvidas o suficiente pra gente fazer, mas a gente pode fazer com certeza. O suficiente pra mim colocar no gráfico e ver que isso daqui faz sentido lógico pra mim. Acompanhar os preços e ver que isso daqui faz sentido lógico pra mim. E aí o que acontece quando eu tô com um contexto aqui de que há um patrocínio institucional, mas o preço vem e rebenta tudo pra baixo? Sabe, não é um padrão mágico que você vai plugar aqui e vai comprar. Só que aí você vai juntando confluências e aí você vai conseguir montar a sua operação de uma forma de risco-retorno vantajoso, onde você vai estar buscando, por exemplo, uma região balanceada, que essa região balanceada você sabe que se ainda esse patrocínio institucional está ativo, você sabe que essa região aqui, minimamente essa região aqui vai ser defendida, né? Você tem 2 pontos aqui um pouco mais longe do range e outro aqui. Se tem uma região balanceada e o preço vai lá no fundo, você vai pensar só em uma reversão abaixo do fundo. Mas possivelmente, principalmente se o preço vem fazendo ineficiências e rompendo o fundo, você vai entender que tem um interesse institucional vendedor. Então você vai montando contexto com essas coisas. E eu entendo que possa, principalmente para quem está começando agora aí como doente, possa parecer tantas peças assim, mas na real não é não. É só que você tem que entender o que é uma zona de mitigação, uma zona ineficiente, para você entender o que esperar de cada uma dessas zonas, e aí conforme você vai olhando o preço, você vai entendendo o que o preço está acontecendo. Existe um momento que vai carecer de antecipação. E antecipação não tem milagre, né? Não tem, aconteceu A mais B vai ser C. Não é assim que funciona, né? E só que assim, a diferença é que aqui você vai estar tendo uma explicação lógica das coisas. Então quando você vê que um Fair Value Gap falhar, você vai entender que esse Fair Value Gap até provavelmente vai se tornar uma região de interesse vendedor, por conta dessas mesmas questões. Né, que o institucional, que as pessoas que acham até o Fair Value Gap como padrão, aí sim ele está virando uma armadilha de SMC, SMC Trap. Muita gente que vai lá no YouTube e vê, o Fair Value Gap de alta é aqui o quadrado aqui entre a primeira e a terceira barra. Então essa região aqui é uma compra, o preço volta aqui eu compro. Então isso, conforme esse conceito chulo, raso, né, que é padrão de candle, nada mais que é, conforme isso fica mais popular, aí sim isso daqui vira uma armadilha institucional. Porque vai ter muita gente que está comprando. Quanto mais popular ficar essa visão rasa do que é um Fair Value Gap, mais vai ter gente comprando de cara aqui, né, sem contexto nenhum, né, sem entender o porquê que isso é um Fair Value Gap, sem entender porque faz sentido que o preço segure aqui ou não, e entender o que fazer quando não segurar. Quanto mais tiver gente posicionando suas ordens aqui, mais vai ter liquidez contrária para a instituição ir lá e fazer o que ela tem que fazer, que é o que? Se posicionar de maneira eficiente. Então, todos esses conceitos que são padrões chulos, né, padrões rasos, eles são padrões, e isso que é importante você entender. ICT não é sobre padrões mágicos de velas que ninguém conhecia. É sobre contexto institucional. É entender o que as instituições estão pretendendo aqui. E aí o que acontece? Quando você tem
um contexto. Eu falei que tem um momento que você vai carecer de antecipação, né? Você vai ter que se antecipar. Só que, por exemplo, se você tem a antecipação de que esse aqui é uma região de mitigação, e vamos supor que isso daqui é uma região de um gráfico de 4 horas. Então, essa aqui é uma região de gráfico de 4 horas. Você sabe que o quê? Quando ele chegar nessa região de mitigação, você sabe que se ainda há patrocínio institucional, o preço deve reagir a ela de maneira poderosa. O que você vai fazer? Você vai descer para o 15 minutos ou para os 5 minutos, e aí você vai procurar entender o que é aquele gráfico menor, e a gente pode dar exemplos disso depois. Inclusive, eu acho que seria interessante a gente falar um pouco do gatilho que foi passado na aula anterior, que eu tenho certeza que muita gente já está achando que é um conjunto de padrões que você vai clicar, apesar de eu ter falado que não é isso, é um conjunto de contexto. E então você vai descer ali nos 5 minutos, e aí você vai ter já o viés do 4 horas, que te dá muito mais espaço e tranquilidade para você executar, só que você vai estar vendo com a lupa dos 5 minutos, para você se posicionar quando os 5 minutos já tiver virado. Então você vai conseguir pegar um movimento patrocinado por uma expansão de um gráfico de 4 horas, só que com a lupa de 5 minutos. Isso vai te dar um risco-retorno muito ótimo, muito melhor, entende? E então quando você vai... Aí depois a gente vai entrar em outros conceitos, que são os conceitos de objetivos de liquidez interna e externa. Então esses objetivos de liquidez, quando você tem um objetivo de liquidez de 4 horas, por exemplo, né, o que acontece? Quando um Fair Value Gap é negociado novamente, vamos voltar aqui para me dar um exemplo. Quando a gente tem uma ineficiência, o que a gente vai buscar? Ela vai precisar de um rebalanceamento. Mas antes de aparecer interesse vendedor, ele tem que ter as condições contrárias, que é o quê? Vai ter que ter uma piscina de liquidez compradora para entrar vendedores institucionais que vão levar o preço até essa região. Então, quando a gente tem essa região ineficiente, além de usar só ela como uma região de patrocínio institucional, ela é uma região que a gente vai estar usando como alvo, porque a gente sabe que aqui houve interesse institucional comprador. Então é interessante para quem está vendendo mirar essa região, porque ele sabe que aqui ele vai ter disputa, aqui ele vai ter liquidez contrária. E ele quer uma corrida fácil, ele não quer uma corrida contra outra instituição, quem está vendendo. Então, para ele se posicionar, o que ele vai precisar? Ele vai precisar de uma tomada de liquidez externa, onde, imagine aqui, tá aqui, aí o cara começou a vender aqui, né? Muita gente começou a vender aqui. Imagine que isso aqui são barras de 4 horas, ou de um dia, que seja, sei lá. Mas um tempo gráfico maior que dá tempo de acumular bastante liquidez aqui. Então, pessoas foram vendendo aqui, colocando seus stops todos aqui em cima dessa vela aqui. E aí foi vendendo. Chegou aqui, todos esses stops foram acionados. Stops do quê? De compra, né? Quem está vendendo vai se proteger como compra, e quem compra rompimento também vai entrar com stops de compra acima dessa máxima. O preço vai romper lá e fala, porra, né? Lua, foguetinho, vamos comprar. Então inunda com ordens de compra. O que os institucionais, o que o Smart Money faz? Vende para esses stops de compra. Bitolou de venda aqui. Aonde que é o objetivo dessa venda? Ele vai olhar para trás aqui e vai ver aonde que tem institucional de compra. Ele sabe que tem aqui, né? Que é essa região aqui, né? Aqui tá tudo vermelho porque eu peguei, né, daqui até aqui. Mas quando estava aqui, o preço estava aqui em cima, o volume profile estaria assim, né? E claro, eles não precisam do volume profile, né? Eles sabem onde foram executados, eles têm até ferramentas mais sofisticadas. Mas o fato é, os vendedores institucionais que se posicionaram aqui, eles vão mirar onde? Aqui. Então, todo esse range aqui, desde essa máxima aqui, até ele chegar nessa ineficiência aqui que ele visa rebalancear, né, principalmente abaixo dessa mínima, que é a mínima. Quem comprou aqui vai ter stops de venda abaixo dessa mínima. Quem está querendo vender, vai vender o rompimento dessa mínima. Então aqui vai ter um monte de stops de venda. O que os caras que estão vendidos estão buscando? Stops de venda. Para quê? Para pagar as suas vendas, para eles poderem sair das suas vendas para quem está vendendo. Né? Então aqui tem duas coisas. Aqui tem interesse comprador, onde os vendedores aqui sabem que vai ter uma barra pesada para ganhar desses caras aqui. Né? E assim, às vezes eles conseguiriam ganhar, mas não é lucrativo para eles. Então eles vão estar visando essa região aqui. E outra coisa, vão ter stops de venda para ele poder recomprar as suas vendas. Né? Ele está vendido aqui, ele precisa do quê? Se ele está vendido, para ele sair da posição, ele tem que comprar. Compra para quem? Para quem quer vender. Quem vai estar querendo vender? Quem está vendendo rompimento aqui, de mínima, ou quem está comprado aqui e está com seus stops aqui. Então daqui até aqui, a gente tem um objetivo de liquidez. Esse objetivo de liquidez, a gente tendo isso daqui num gráfico diário, por mais que a gente não entre lá em cima, a gente vai ter todo esse range aqui, né? Toda dessa máxima aqui até essa região, que é uma região de interesse de compra e região de stops de venda, a gente vai ter já um alvo, que é o que a gente chama de DOL, né? Que é o Draw on Liquidity. A gente vai ter um alvo lógico institucionalmente falando. Então, em toda essa região aqui, vale a pena a gente visar negociar em direção a ela. Então, qualquer coisa, qualquer posição que a gente montar aqui, vale a pena a gente estar mirando a ela, porque o mercado vai estar atendendo aí para ela, principalmente quando chega aqui, tem uma outra ineficiência aqui, né?
aqui tem uma outra ineficiência. O que aconteceu aqui? Essa ineficiência foi inteiramente rebalanceada. Não só rebalanceada, como o preço continua. Quando isso acontece, a chance do preço ir aqui nessa mínima antes de ir lá nessa máxima é muito grande. Então, a gente estando aqui num tempo gráfico diário, 4 horas, 1 hora, a gente pode descer para o 15, para o 1, e a gente sabe que vai ter mais força vendedora institucional para venda. Então, a gente vai ter uma vantagem, ainda que talvez pequena, né, ou às vezes não, mas o preço vai estar pendendo a venda. Então, isso tudo, por mais que pareça muita coisa para você compreender, quando você entender esse contexto, quando você entender essa lógica institucional, isso vai ser meio que automático para você. Você vai aprender a confiar nessas coisas. E é aí que você vai usar padrões para você tentar entender o preço. Né? Quando você já entender qual que é o objetivo de liquidez, né, desse topo aqui, dessa reversão, de quem entrou vendido acima dessa máxima aqui, quais são os possíveis objetivos de liquidez. Aí tem liquidez interna, que poderia parar nesse order block e continuar altista. Sempre o primeiro objetivo é liquidez interna. Então aqui nesse order block a dinâmica é parecida com a que eu expliquei aqui. Nesse order block, quando o preço retorna nela, vai estar rebalanceando uma ineficiência. Então isso é a liquidez interna. É o primeiro alvo sempre, né? O alvo mais fácil dessa máxima aqui. Qualquer momento que a gente entrar até esse order block aqui, a gente vai ter uma corrida de liquidez de baixa resistência. Então é o melhor momento para a gente estar negociando. Se a gente conseguir estruturar um posicionamento de risco-retorno alto, né, de bom risco-retorno, vale muito a pena, porque a gente está com as chances, né, baseado em lógica institucional, não em pura probabilidade aleatória, estatística, mas existe um conceito institucional que é lógico por trás da nossa hipótese, né? Claro, vai acontecer de falhar? É lógico. A gente vai, por exemplo, a gente pode estar aqui no gráfico de 5 minutos e a gente não entender que isso daqui é esse totalzinho aqui é um retorno. Pode ser só essa barra aqui, entende? Se a gente está olhando aqui, esse daqui é um gráfico de 1 hora. Tá? E aí ele está acumulando aqui e aí ele vai iniciar uma expansão. Aí ele fecha acima tal aqui, como eu expliquei, quando ele retorna ao bloco de mitigação, até aqui fica mais claro. Ele fecha aqui, quando ele retorna ao bloco de mitigação, o que acontece? Quem estava vendido aqui que está debaixo d'água vai realizar ao menos parciais, né? Vai tentar vender mais cima e realizar parciais. Não é eu, você, são instituições que fazem isso, né? Quando ele chega aqui, esse movimentinho aqui, né? Imagine esse topo aqui e esse topo aqui, tá? Imagine, plota essa vela aqui. Tem esse topo aqui e tem esse topo aqui. Vê se não poderia ser exatamente o que está acontecendo aqui. Esse topo aqui e esse topo aqui. Quando chega aqui, a gente, nesse caso aqui, nesse exemplo, que é um exemplo diferente daquele, o preço foi e ele tinha intenção baixista, né? Então ele não parou aqui no bloco de mitigação. O que é isso daqui, esses dois caras aqui? Seria a mesma coisa que esses dois caras aqui. Então esses dois caras aqui, ele seria um bloco de mitigação. Quando o preço vem e toma aqui as mínimas, quando ele toca aqui, que seria o alvo de corrida de liquidez de baixa resistência, esse aqui seria o primeiro alvo. Por quê? Porque se os compradores estão dominando, como acontece aqui, né? O que é os compradores dominando? Tem bastante posicionamento, tem um patrocínio institucional acontecendo. Ele iria vir aqui, nessa cauda aqui, ele iria tocar esses dois, né, até a metade aqui, até o ponto médio desse bloco de mitigação, e iria explodir para cima. Por isso que a liquidez interna, quando a gente ir num tempo gráfico menor, operando a liquidez interna num tempo gráfico maior, a gente vai se proteger, inclusive, de estar errado na direção, né? Se a gente está avisando que a direção é baixista e porventura ela não é, se a gente mira a liquidez interna, a gente vai ter muita chance de acertar mesmo estando errado, né? Então, por isso, esse é sempre o primeiro alvo, sempre onde a gente deve tirar uma parcial, sempre onde a gente deve melhorar, pagar nosso stop com uma parcial, alguma coisa assim, ou até encerrar a posição, dependendo de onde você entrar, beleza? E liquidez externa é quando você tem muita convicção, por exemplo, você está formulando aqui, né, sua hipótese é de que está ocorrendo um patrocínio institucional, então esse bloco de mitigação aqui seria, né, para a gente visar, então a gente vai visar, a gente está esperando um range altista, então a gente vai estar mirando acima de máximas anteriores. Porque quem está patrocinando essa alta vai precisar da liquidez contida nessas máximas anteriores para poder realizar suas parciais ou, porventura, reverter a mão até, inclusive. Beleza? Vou dar mais uma lidinha aqui. Contexto falou, verdade. Christian BG, exatamente. Por isso temos oco sendo violinados. Oco, o que é oco, mano? Ombro, cabeça, ombro. Exato. Inclusive tem um padrão muito... É bem tosco do ICT. Eu acho que no mês 2 da mentoria dele, ele dá um padrão que é justamente a violinado do oco. O oco, como eu expliquei na primeira aula lá, aquele gatilho nada mais é do que um oco. E aquele gatilho, eu acho ele um gatilho muito bom. E eu acho o oco uma leitura muito válida quando a gente tem contexto. Se a gente encaixar aquele gatilho num contexto, aí ele, assim, eu não conheço nenhum gatilho melhor. Por isso que eu comecei por ele. Tá? Mas eu entendo que se você só pegar aquele gatilho e operar ele como um padrão, como eu falei lá na aula, desde os primeiros backtests que eu fiz até o primeiro saque que eu fiz, isso há 2022, há 3 anos atrás, eu usava só o padrão no começo.
Só que aí eu fiquei, depois do primeiro sucesso inicial ali, que calhou de eu, né, nos momentos corretos eu utilizar ele e ter um resultado lucrativo, depois eu fiquei um ano e meio de recuperação tentando entender o que aconteceu, por que eu quebrei minhas contas. E aí foi aí que eu aprofundei tudo em contexto, né, que é toda o restante. A 2022 é muito só um gatilho com um pouquinho de contexto. E aí se você aprofunda no conteúdo e busca entender, e esse é a minha tentativa aqui, né, em tirar o quão raso é apresentado por aí esses conceitos, como se fossem mais alguns padrões diferentes, né? São só, os meus padrões são mais bonitos que o seu, né? Os meus padrões são mais legais do que o seu porque eu falo de banco. Não, mas por que você fala de banco, né? O que tem por trás disso? Então, o meu objetivo é deixar, transparecer a lógica por detrás disso para vocês não virarem operadores de padrão, que isso daí vai acontecer, o mesmo que aconteceu comigo, que é você eventualmente ter algum sucesso aqui e ali, mas você nunca entender por que do nada parou de funcionar, ou por que a aleatoriedade começou a ir contra mim, entendeu? Boa. Sim, cara, esses padrões mais comuns são alvos de liquidez, inclusive os padrões que estão sendo popularizados pela ICT, né? Fair Value Gap, padronizado, né? Essas questões, por isso que eu quero explicar os conceitos mesmo. Ramon falou desequilíbrio e voltou ao rebalanceamento. É o que tende, eu não sei se você estava aí já, mas é o que tende a acontecer, né? A área de desequilíbrio, né? A região de ineficiência, ela é uma região que demonstra interesse comprador. Eu acho que eu expliquei depois de você falar, mas só por ver as dúvidas eu vou reexplicar. Quando entram vendedores, né? Então é por isso que até no vídeo original sobre o Fair Value Gap, o padrão que ele ensina não é nenhum padrão de retorno ao Fair Value Gap para entrada, como é o gatilho que eu expliquei na aula anterior, ou como é a mentoria 2022 baseada inteira, né? Um retorno ao Fair Value Gap para você comprar e sair no topo. Na verdade, a primeira vez que ele explica o Fair Value Gap, lá na Core Contents, né, nos conceitos fundamentais, ele explica um retorno a esse Fair Value Gap após tomar um topo, né? Então, quando ele falhar em um rompimento de um topo, depois de formar uma ineficiência, é a hora que a gente vai estar mirando nesse Fair Value Gap. Eu acabei de fazer uma baita explicação, eu acho que você já estava aí. Mas se você não estava, fica tranquilo que está gravado. E qualquer um que já esteja me acompanhando aí por algum tempo, ou pouco ou muito, mas porventura já foi lá no canal, sabe que eu já fiz uns 3, 4 vídeos sobre essa parte aqui, que é a última parte que eu vou estar apresentando hoje, que é sobre você ligar os pontos de interesse, né, os PD Arrays, com as fases de preço. E o ICT apresenta isso aqui de maneira bem controversa, né, bem mística. Ele fala que é o IPDA, isso é como o IPDA funciona, e o IPDA seria esse algoritmo que é responsável por toda a liquidez institucional. Existe toda uma teoria que eu não consigo comprovar, mas que até pode fazer sentido, a gente falou sobre ela hoje aí, e eu vou tentar trazer a pessoa que fez uma pesquisa mais com documentos das grandes compensadoras das ordens, que legalmente e para via de verdades, né, comprovadas, são empresas idôneas que somente realizam a compensação das ordens a nível mundial, né? Existem diversas compensadoras e, enfim, não é o assunto da aula, mas o ICT fala que existe um algoritmo por detrás de todo esses movimentos de preço, onde o preço estaria sempre buscando liquidez ou rebalanceando ineficiências. E ele dá essas 4 fases. E limpando um pouco da mística, eu peguei aqui os pontos que fazem sentido para mim, né? Deixando de lado essa questão toda do algoritmo, que se é verdade ou não, é questão de eu acreditar no ICT ou não. E a esse nível, eu honestamente não acredito que seja tão assim como ele fala, né? Eu acho que, como eu já falei, eu acho que ele é um marqueteiro, apesar de ele falar muitas verdades gratuitamente, apesar de ele ser a pessoa que eu indico todo mundo, né, e eu sigo, que devam aprender para ele se você quiser ter boas chances de sucesso nessa indústria. E ele fala que esse PDA, ele tem 4 fases, né, e assim, de novo, tá, eu não quero que entendam que é tudo misticismo, existe muita questão lógica para mim, tá, inclusive nessas 4 fases, para mim é muito lógico isso que eu vou falar agora. Existem 4 fases e cada ciclo de preços, né, o preço se move em ciclos, e esses ciclos se iniciam em uma consolidação, né, até pela dinâmica que eu estava explicando aí mais cedo sobre o mercado estar acumulando ordens quando ele está numa consolidação, seja qual for o interesse institucional. Antes de um rompimento, ele fica ali consolidado. Acho que a maioria das pessoas deve, se não todas, conhecer o que é uma consolidação. E esse é uma fase de pausa, onde o institucional estaria acumulando posições compradas ou vendidas, né, ou as duas. Ele trabalha de maneiras misteriosas pra gente. E quando ocorre uma mudança de valor justo, como eu demonstrei ali na questão do desbalanceamento, o preço vai expandir. Então o preço se inicia numa consolidação e após uma consolidação, sempre, tá? Sempre, a gente vai ter uma expansão. Essa expansão, ela vai poder, lógico que ela vai esticar, né? Ela vai causar uma... Bom, então eu tenho mais algumas coisas aqui, vamos por partes, né? A gente começa, eu vou voltando aqui nesse diagrama aqui, porque ele explica tudo, tá? Então, aqui, entendi o que eu fiz aqui. Essa expansão, ela pode ser uma expansão contrária
ao intencional, né? Então, se o mercado vem consolidado ali, o valor justo para as instituições está abaixo do mercado. Não, vou continuar no exemplo de alta. O valor justo está acima do mercado, né? Ele está consolidado, vamos pegar aqui a consolidação, e o valor justo para essas instituições está acima. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, muitas vezes, ele vai entrar vendido e empurrar, né? Ou deixar, somente não comprar, deixar o mercado vir tomar fundo dessa consolidação, de modo a manipular vendedores, né? Tanto o stop dos comprados quanto vendedores de rompimento, e sempre assim, tá numa violinada, numa manipulação, eu não vou ficar repetindo isso toda hora, mas sempre é isso, né? Ele vai estar induzindo o que entre vendas no mercado, para quê? Para ele posicionar suas compras. Então, quando o preço está consolidado, que é a primeira fase, sempre terá uma expansão. Essa expansão pode ser na forma de uma manipulação, que é o quê? É uma expansão contrária à direção do valor justo, né? A direção pretendida pelas instituições que estão se posicionando ali, de modo a inundar essa região de ordens e stops de venda, para eles poderem entrar comprados e terem mais eficiência e maior lucratividade, né, no movimento subsequente, que seria um movimento de alta. Esse movimento contra o interesse institucional, ele é um movimento de manipulação que ele vai buscar alguma região de fundo ou alguma região para rebalancear, de rebalanceamento. Então, está consolidado, ele vai buscar rebalancear, porque ele sabe que há interesse comprador. Da mesma forma, ele vai empurrar para baixo. Imagine que isso aqui é uma consolidação. Aqui, na verdade, é duplo, mas imagine que ele não tinha tomado esse topo. Quando ele vem aqui, ele empurra para baixo para tirar os comprados aqui e não dar essa região com compradores. Ele sabe que vai ter instituições comprando para entrar com ele no interesse comprador, ou ele simplesmente vai só empurrar para o mercado para tomar stops de venda no fundo. Isso é uma manipulação, e a manipulação vai buscar uma piscina de liquidez que vai reverter os preços, então, para aí sim ir na direção correta, né? Então, esse movimento de expansão, ele pode ser primeiro, essa expansão vai ser uma manipulação contrária que vai buscar uma piscina de liquidez, né? Vai buscar a liquidez contrária para aumentar posicionamento e eficiência, ou, né? Então pode expandir e essa expansão ser uma manipulação e o preço vai reverter, então, na direção correta, ou essa expansão pode ir muito rápido e não atingir um ponto de liquidez, né? Ela já está indo na direção certa, então ela vai reverter, né? Ela vai retrair. É uma reversão temporária, num tempo gráfico menor nada mais é do que uma reversão, mas é uma retração para dentro do range. Então imagine que quando o preço, imagine que ele está consolidado, ele expande, ele não atinge um objetivo de liquidez, mas ele retorna para dentro do range ineficiente, né, da região ineficiente. Ele vai retornar fazendo uma retração para dentro da ineficiência, onde ele vai apresentar uma nova expansão para aí sim buscar algum objetivo de liquidez e eventualmente reverter. Então a gente tem bem simples o que esse diagrama aqui conta pra gente. Começa numa pausa, sempre. Depois da pausa ele vai expandir. Essa expansão pode levar a uma retração, que é quando o preço não atingiu um objetivo de liquidez ainda. Então vai retrair, rebalancear e expandir novamente, certo? Ou ele pode expandir contrário ao preço, na verdade então são três. Ele pode expandir contrário ao preço, sendo só uma manipulação, atingir uma piscina de liquidez contrária, uma mínima anterior, uma violinada para baixo. Para aí, então, ele empurrar, ele vai consolidar, expande na direção contrária, atinge essa piscina de liquidez, reverte. Depois de reverter, ele expande novamente na direção já pretendida. E aí, então, ele vai retrair e expandir, retrair e expandir, até que ele atinja uma piscina de liquidez contrária lá em cima, onde ele vai vir a reverter. E aí, quando ele chega no final do ciclo, né, ele reverte. Por exemplo, se você pensar um ciclo de um dia, ele vai ter uma acumulação, vai manipular, vai expandir, vai chegar na máxima do dia. E aí ele vai reverter, porque ele vai ter atingido algum objetivo, e ele vai fechar por ali, distribuindo o preço. Aí aqui eu vou passar um pouquinho sobre as 4 fases do preço. Cada ciclo começa em um período de pausa, onde o institucional está acumulando posições compradas ou vendidas. Na consolidação, a gente identifica ela por ela não ter aparente intenção direcional, né? Ela vai ter uma delimitação ali do range, né? Vai ter uma máxima e uma mínima, onde o preço vai estar escapando, mas sempre que escapa retorna para o meio. E tem uma característica que o preço médio é bastante negociado, né? O preço sempre volta, às vezes dá uma paradinha nele aqui e rompe para baixo, e dá uma paradinha nele aqui. Então, o preço médio é o preço mais negociado de uma consolidação e apresenta diversos ranges falhos. E na consolidação, o nosso ponto de referência vai ser esse ponto médio, que vai ser onde tem mais negociações. Novas expansões vão se formar a partir do preço médio de uma consolidação. Fase seguinte é a expansão, né? Quando ocorre uma mudança de valor justo, como eu expliquei mais cedo, o preço vai expandir. Vai apresentar uma clara intenção direcional, ele vai ter barras sequenciais na mesma direção, vai apresentar um deslocamento forte do preço, né? O preço vai alterar bastante, né?
Imagina que ele está preso aqui entre o 100 e o 110, ele vai rapidamente chegar ali no 140, 150. Vai ter pouco ou nenhuma sobreposição de barras, né? Então as barras anteriores vão ficar bem pouco sobrepostas umas às outras, as anteriores até as subsequentes, o que indica deslocamento. E vai acontecer o rompimento de movimentos contrários, né? Movimentos baixistas serão rompidos por essas expansões. Na expansão, a gente vai ter como referência o bloco de mitigação, né? Que é o movimento contrário a essa expansão. Como eu expliquei mais cedo aí, o bloco de mitigação é onde a gente vai estar pensando, e quem viu a aula do gatilho, a gente vai pensar também no ponto médio da expansão, né? Na verdade, a expansão, ela não é daqui até aqui, tá? Agora que eu anotei, eu marquei nessa figura errada, mas como esse range aqui é um range balanceado, eu marquei a ineficiência só aqui, mas a ineficiência, ela começa aqui, né? Ela começa no momento em que ele rompe um range contrário. Então, aqui houve negociação negativa, na verdade, a expansão seria daqui até o preço começar a negociar negativo. Pouco importa isso também. Importa, como eu disse, é o contexto, tá? Aqui eu já expliquei mais cedo, né? Aqui é só uma cópia daquela outra parte que eu expliquei do desbalanceamento. E as ineficiências são regiões de expansão do preço até atingir uma piscina de liquidez contrária, que vai conter ordens e stops, né? Até atingir uma máxima, alguma coisa assim, ou rebalancear um range baixista. E ela apresenta interesse na direção, né? Isso eu também já havia falado. E aí, depois dessa expansão, o preço pode reverter ou retrair, né? Conforme eu já expliquei agora há pouco. Essa expansão pode ser uma manipulação contrária à pretendida para acumular mais ordens, né? Então, ele vai manipular num lado para atrair vendedores para poder entrar com mais compra, né? Ou seja, vai manipular para acumular mais ordens e então reverte na direção pretendida. E é um movimento que busca liquidez, né? Ele vai buscar liquidez. Antes de reverter, ele vai atingir alguma região de liquidez, ele está sempre buscando liquidez. Ou essa expansão pode ir, tá escrito errado, mas ela pode ir muito rápido, né? E vai apresentar ineficiências, como explicado aí mais cedo. E um negócio que eu esqueci, né? Então, o ponto de referência nosso numa expansão é o bloco de mitigação, né? A gente sempre vai estar buscando o bloco de mitigação. Ele começou a retrair, a gente vai olhar para a ineficiência, né? Então, aqui a gente tem uma expansão. Quando ele falha um topo, começa a retrair, a gente vai olhar para essa ineficiência, que vai ser o nosso ponto de referência para essa reversão. Por quê? Por causa daquilo que eu expliquei mais cedo, né? A gente vai estar visando o rebalanceamento de uma ineficiência até uma região de liquidez interna, né? Que seria toda essa região aqui, até o order block aqui, até o range baixista, né, até esse bloco de mitigação, é uma região de liquidez interna. Então, quando eu estava dando aquele exemplo ali, em que o preço reverte acima dessa máxima, o primeiro ponto que a gente vai visar é essa liquidez interna aqui. Evidentemente, se o preço for mais alto, ele tende a respeitar esse novo bloco de mitigação e buscar mais alto, mas, eventualmente, se a gente achar que o preço reverteu, principalmente se a gente está estruturando isso daqui num tempo gráfico maior, que é assim que a gente faz, a gente vai estar mirando ou essa mínima aqui, ou a liquidez interna desse range maior, que seria aí nada mais do que esse mesmo exemplo aqui, só que um tempo gráfico menor, né? Isso daqui tudo é igual a isso daqui, só que um tempo gráfico menor, digo maior. Tá? Então aqui seria a liquidez interna de um gráfico maior, aqui é de um fractal menor, certo? E aí quando ele rebalancear, né, a gente vai estar identificando um possível resumo, né, um possível retomada da tendência da intenção original. E o outro, né, ou essa expansão pode ser, não, esse aqui já é o outro, né, rebalancear. E a reversão, ela é acima ela vai trabalhar com liquidez externa, né? Acima de máximas e abaixo de mínimas, vai ser onde os preços vão reverter. Também lá no ICT Academy, vocês vão poder aprofundar um pouco, eu falo mais sobre isso detalhadamente. E eu falo lá sobre como casar essas regiões de liquidez interna e externa, né? Por exemplo, essa região aqui é uma região interna de um fractal maior, enquanto que esse fundo aqui é uma região externa desse fractal menor aqui, né? Então, tem esse fractal maior e esse fractal menor. Em um tempo gráfico maior, fica mais clara a diferença dos dois fractais e os dois são relevantes, principalmente quando você casa liquidez externa dentro de uma liquidez interna e vice-versa. Beleza? Objetivo de liquidez interna, eu havia falado, né? Esse PDF aqui vai estar disponível para vocês, né, se questionarem mais. E o que eu tenho para falar hoje, esse é o assunto. Vamos aqui, tem alguns comentários aqui, eu vou ver se tem alguma coisa que precisa ser respondida. Na verdade, só o William falou, ele acha padrões importantes, não esses padrões que todos conhecem, mas sim padrões estruturais que contêm uma narrativa lógica dos preços. Podem ser baseados no ICT ou qualquer outro que faça sentido. Concordo muito com você, William. Desde que eu conheci ICT, eu aprendi que padrões precisam de lógica. Então, me apresente um padrão que possua uma lógica, eu sou todo interessado. Tanto é que eu estudei muito também a Quarterly Theory, estou estudando CRT, né, cada vez mais. Estou sempre em busca de aprimorar o que eu sei e meu objetivo sempre está evoluindo. Eu entendo que eu tenho muito a evoluir, apesar de já estar tendo um certo sucesso, eu sei que eu estou muito longe ainda de onde eu queria estar. E é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida aí, a gravação encerra aqui. Mas quem quiser, bom, siga aí, né? Acho que todo mundo aqui já tá. Mas se você tá vendo no YouTube, né? Se inscreve aí, ajuda, deixa um like. E
entra lá na comunidade do Discord, um convite aqui para todo mundo que tá na sala ou para quem tá assistindo. A gente tem negociado todos os dias, não todos os dias, né? Tem dias que eu não consigo acordar, por exemplo, mas quase todos os dias a gente está lá às 9h30 no horário de Nova York, 10h30 no horário do Brasil, 6h30 no meu horário local aqui. A gente tá ali nessa mesma sala aqui, a sala pública. A gente fica ali vendo o mercado, né? Não é uma sala de call, é sempre importante falar. Eu vou até fazer um disclaimer, porque eu expliquei hoje na sala que, às vezes, por eu ter criado a comunidade, às vezes eu tô comprado num trade ali, eu compartilhando minha tela, eu já vi pessoas deixarem de vender só porque eu tô comprado. E isso é totalmente errado na minha concepção. E por conta disso, eu também não passo caos, né? Eu acabo falando, acaba ficando evidente, porque eu mostro na tela e tudo, aonde eu tô entrando, onde eu tô saindo. Eu também sempre respondo quando alguém pergunta, então sempre é bem evidente. Mas enfim, fica o convite aí, não é pra você seguir o que eu tô falando, é mais pra gente bater um papo durante o mercado ali, que eu acho que é muito proveitoso. Então o convite tá feito, é só entrar aí nesse link do Discord, tem sempre na descrição do vídeo. Vocês que estão vendo ao vivo já sabem disso, já estão aqui. E é isso. Valeu.